Oi, como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Adriana de Castro Oficial. Esse é o episódio 14 da série Leitura Comentada deste livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico do desenvolvimento pessoal, publicado pelo Dale Carnegie em 1936. Apesar de ter sido publicado há quase 100 anos, esse é um livro muito atual, com muitas técnicas e dicas que ajudam bastante a gente a melhorar os nossos relacionamentos. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e aqui a gente estuda juntos esse clássico da comunicação para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, se relacionando melhor com as pessoas, sempre de uma forma ética e com respeito. Se você está gostando do conteúdo destes vídeos, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Quando você ativa esse sininho, o YouTube vai sempre avisar você quando tiver um conteúdo novo no canal. E se você estiver gostando dos vídeos, você pode também compartilhar com outras pessoas que você acha que também estão em busca de aprimoramento, pessoas que querem melhorar a forma como se relacionam com as pessoas no trabalho, mesmo em casa. Quando você curte, compartilha e se inscreve no canal, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e também passa a compartilhar os vídeos com outras pessoas. Muito obrigada e vamos começar? A gente está na parte 3 do livro que fala como é que você faz para as pessoas pensarem como você. Vamos conversar sobre o capítulo 4, Uma Gota de Mel. Ele fala aqui da importância de como você vai começar uma conversa. Muitas vezes você está com raiva de alguma situação, você está achando que tem algum problema, a pessoa está errada, aí você já chega, como a gente fala assim, já chega chegando e falando uma porção de coisas e dizendo que você está errado por causa disso, por causa daquilo, começa com uma briga. E o Carnegie fala o seguinte, quando você começa uma conversa assim, tá ok, você vai desabafar, talvez até você se sinta bem, mas como é que a outra pessoa vai se sentir? Será que ela vai achar interessante ela começar essa conversa logo sendo agredida? E será que por causa desse tom, por causa desse início, não vai ser um problema essa conversa? A gente sempre tem que pensar assim, o que você quer afinal? Qual o seu objetivo? Você quer desabafar, você quer se sentir melhor por isso, descarregar toda a raiva que você tem na pessoa que você acha que é a causadora de todos os problemas, ou você quer resolver a situação? Se o que você quer é resolver a situação, sempre comece uma conversa de forma amigável. Esse tom, essa maneira que você vai iniciar a conversa vai fazer toda a diferença. E é esse início, esse tom que vai determinar como é que vai ser essa conversa. Se vai ser aquela conversa acolhedora, se a outra pessoa vai te escutar, ou se vai ser aquela conversa de disputa. Talvez até você inicie uma discussão, se começar assim nessa história assim de brigar. Ele até fala assim no livro que se você vem até mim com os punhos cerrados, você pode acreditar que eu vou chegar antes de você com os punhos mais cerrados ainda. Então, começar uma conversa nesse tom de briga é começar uma discussão. E a gente já viu que discussão não leva a nada. Quando você começa uma conversa de uma forma amigável, você reduz as resistências e abre espaço para escuta e para cooperação. Já reparou nisso? Às vezes a gente mesmo começa uma conversa, olha, por que você fez isso e tal, nessa forma agressiva? A pessoa já automaticamente vai ali se defender. Isso também acontece com a gente. Vem uma pessoa irritada, é totalmente diferente quando essa mesma pessoa, às vezes vai falar sobre o mesmo assunto, mas chega falando assim, olha Adriana, você viu isso aqui, o que aconteceu? Não é? Ao invés de estar criticando você, a gente já falou bastante sobre isso, né? Que crítica é péssimo na hora de fazer um relacionamento, de ter uma conversa. É exatamente isso. Quando uma pessoa chega até você num tom amigável, de acolhimento, você automaticamente também vai responder nesse tom. É uma coisa automática. Às vezes a pessoa ainda nem processou o que você está falando, mas só de você chegar com esse tom amigável, ela já vai responder da mesma maneira.
O Carnegie cita uma frase do Abraham Lincoln que diz o seguinte, é um ditado bem conhecido e verdadeiro: uma gota de mel captura mais moscas do que um galão de fel. O mesmo ocorre com os homens. Se você quiser conquistar alguém para uma causa, primeiro deve convencer a pessoa de que é seu amigo sincero. Essa é a gota de mel que captura o coração dela. A gota que, não importa o que se diga, é o caminho mais rápido para se chegar à razão. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui, a minha voz tá um pouquinho rouca, não tá 100%, mas espero que não esteja incomodando você. Vamos lá. Ele cita aqui no livro o exemplo do presidente de uma companhia que estava enfrentando uma greve e ele acabou negociando muito bem com esses funcionários. E o que esse presidente fez? Ele não foi aos jornais falar mal, dizer, olha, então, por que eles estão fazendo isso, e criticar, e condenar, e falar que eles estavam agindo de forma errada. Não, ele foi aos jornais e falou, olha, eu quero cumprimentar esses grevistas pela forma como eles estão lutando pelo que eles querem, mas de uma forma pacífica. E o que esse presidente fez? Ele viu que os funcionários estavam ali meio que sem fazer nada, comprou bolas de beisebol, deu para os funcionários ali se distraírem e também alugou uma pista de boliche para os funcionários se divertirem. Bom, no final das contas, eles fizeram um ótimo acordo que foi bom para todas as partes. Isso me lembrou também um caso, gente, quando eu trabalhava na TV Manchete. Uma vez os nossos salários estavam atrasados e a gente começou um movimento ali, uma greve. E eu lembro que a gente estava ali no saguão da TV Manchete, no Rio de Janeiro, fica na Rua do Russell, na Glória, ali bem em frente ao Aterro do Flamengo, um prédio muito bonito. E a gente estava ali, né, se reunindo todos no saguão, de repente chegou o seu Adolfo Bloch. Ele era já um senhor, e aí ele foi, acho que ele estava com uma bengala, foi andando e veio conversar com a gente. Tinha uma escadaria, assim, ele sentou nos primeiros degraus ali da escada e ficou batendo papo com a gente. Falou, olha, gente, realmente o salário de vocês está atrasado, vocês têm toda a razão de fazer esse movimento, mas eu queria que vocês entendessem a situação que a gente está passando aqui. E começou a falar o que ele estava vivendo, que ele queria acertar os nossos salários, mas que ele precisava também da nossa ajuda, queria que a gente retornasse ao trabalho, porque se a gente não fizesse ali a programação, ele não teria como vender os anúncios. Então, ele foi ali tão verdadeiro e foi tão respeitoso com a gente que o que aconteceu é que todo mundo voltou ao trabalho. E realmente a Manchete estava enfrentando uma grande crise e ele foi ali, acolheu a gente e falou, olha, vou fazer o possível para acertar tudo com vocês. Não era o caminho ali, a gente se enfrentar daquela maneira, né? Existem outras maneiras de você negociar e muitas vezes a greve é uma das maneiras mais radicais e às vezes acaba sendo um movimento que é ruim para todo mundo. Isso me marcou, essa maneira como o seu Adolfo Bloch conversou com os funcionários dele ali, demonstrando todo o respeito. Se ele tivesse chegado gritando, com certeza teria inflamado o movimento. E nisso a gente pode falar também em relação à nossa família. Vamos fazer assim um exemplo bem cotidiano. Às vezes você quer que o seu filho arrume a cama. Não adianta você chegar gritando, essa bagunça é sempre assim, olha o quarto. Eu tenho certeza que quando você fala de uma forma mais acolhedora, ou até falar, vamos arrumar junto essa cama, acaba deixando tudo mais leve e você vai ter mais facilidade de conseguir o apoio do seu filho. Me conta como é que você faz na sua casa. É assim? E me conta, quando você consegue mais apoio? Quando você começa irritada ou irritado ou quando você começa conversando? Conta pra mim aqui nos comentários. O tom da conversa realmente faz toda a diferença. No trabalho também, às vezes você precisa de um determinado relatório e o seu colega ou mesmo você é chefe e está precisando que o seu subordinado ali entregue um relatório e está atrasado,
Me fala assim, como é que vai funcionar melhor? É claro que às vezes você pressionando, você até consegue aquele relatório, mas a que preço? Se ao invés de você cobrar de uma maneira muito forte e firme, você pode chegar perto desse funcionário e perguntar: olha, eu sei que você está com bastante coisa para fazer, tem muita demanda e está uma semana muito corrida, mas me conta, como é que está esse relatório? Você está em que parte? E você, até como chefe ou como colega, até pode ajudar essa pessoa a entregar esse relatório com mais rapidez, se você tiver esse tom acolhedor. É ou não é? Me conta, já aconteceu alguma coisa semelhante com você? Você já ajudou alguém e conseguiu com mais rapidez que a pessoa entregasse esse trabalho? Eu vou falar até para você assim, também em casa, o tom, a maneira como você começa uma conversa com o seu marido, com a sua mulher. Por exemplo, às vezes você fala assim: você que comprou isso? E a pessoa já vai na defensiva. Comprei, por quê? Qual o problema? E às vezes você só queria saber se era a pessoa que tinha comprado aquilo e você às vezes até achou interessante que a pessoa tenha comprado aquilo, mas esse tom, a maneira como você começa a conversa, a pessoa já entende de outra forma. Ao invés de você falar isso, foi você que comprou isso? Experimenta falar: nossa, que bacana! Esse livro, foi você que comprou? Percebe como é que vai ser totalmente diferente a resposta? E se o que você queria era fazer uma crítica, por exemplo, às vezes você acha que o seu marido comprou foi totalmente desnecessário. Se você quiser que ele veja isso assim como você, não é fazendo esse tipo de pergunta. Por que você comprou isso? Seria muito mais interessante se você falasse: nossa, que interessante isso aqui que você comprou. E aí começar uma conversa para saber por que ele comprou, o que ele estava pensando. E aí, através dessa conversa, você pode se convencer de que ele fez uma boa compra. Ou, às vezes, ele pensar: nossa, não devia ter comprado isso. Concorda comigo? Quando você começa uma conversa nesse tom amigável, a pessoa se sente respeitada e vai conversar com você com mais boa vontade. Nesse capítulo, Carnegie também cita uma fábula do Esopo, que é quando dois elementos, o vento e o sol, estão ali disputando para ver quem é o mais forte. E aí o vento fala assim pro sol: olha, tá vendo aquele homem ali com o casaco? Você vai ver como eu sou forte e como ele vai tirar o casaco rapidinho. Vamos ver? Aí o homem tá andando lá com o casaco e o vento começa a soprar muito forte. E quanto mais forte o vento sopra, mais o homem segura o casaco. Aí entra o sol. Passou aquela ventania, vem o sol, iluminando tudo, o calor dele. O que o homem faz? Assim que ele vê o sol, ele vai e tira o casaco. E essa fábula mostra bem isso, que muitas vezes a persuasão e a gentileza são muito mais eficazes do que a força bruta. Quando você for ter uma conversa difícil com alguém, lembra disso. Começar de uma forma amigável. Isso pode fazer com que a pessoa seja convencida de uma forma muito mais rápida do que qualquer tempestade e turbulência, é ou não é? E sabe o que isso me lembrou também? Que às vezes, quando você tem uma conversa difícil, às vezes você marca uma reunião, você pode também levar alguma coisa para você comer, sabe? Para compartilhar com a outra pessoa. Mesmo que você vá encontrar a pessoa numa empresa, você tem uma reunião ali marcada para decidir alguma coisa difícil. Ou também, às vezes, imagina, você está negociando com o seu inquilino, o aluguel, ou ao contrário. Quando você for encontrar essa pessoa, quando você for sentar para conversar, leva alguma comida. Porque quando você compartilha isso, leva uns bombons, umas trufas, uns biscoitinhos que seja. Quando você tem esse momento de compartilhar e comer junto com a pessoa, gente, olha, isso daí já muda o ambiente.
já muda a maneira como a outra pessoa te enxerga. E lembrar sempre disso, né, gente? De começar uma conversa de uma forma acolhedora e amigável. Me conta como é que você começa esse tipo de conversa difícil e me conta os seus resultados também. Quero saber, conta aqui nos comentários. Vamos terminando por aqui, sempre para a gente se lembrar disso. Começar uma conversa de forma amigável. Nem sempre é fácil. Não é à toa que ele fez um capítulo para isso, porque várias vezes a gente está irritado com a vida, né? A gente tem muitos problemas e aí já chega irritado. E o que acontece é que se você chega furioso ali, você já vai receber exatamente a fúria que você está distribuindo. Vamos terminando por aqui. Muito obrigada sempre pela sua presença, pelos seus comentários. Se você se sentir à vontade, gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que você acha também que vão se interessar, que querem melhorar os relacionamentos. Se você puder também, curte esse vídeo, ativa as notificações e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua companhia e no próximo episódio a gente vai falar sobre o capítulo 5 dessa parte que diz o seguinte: faça o outro dizer sim imediatamente. Te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau.